tinha essas chopadas aí feitas desordenadas, e a gente falava, gente, isso vai dar um problema, enquanto não morreu um, não vai, sabe, parar, entendeu? Então, eu acho que tem determinadas questões que não adianta, tem que ter um planejamento participativo, e quem está lá na ponta, que vai executar as ações, tem que participar do planejamento. Uma coisa que eu vejo aconteceu aqui, e nisso aumentou a questão do índice de criminalidade, apesar da gente estar numa cidade como o Rio de Janeiro, e você pode dizer que a criminalidade aqui é perto de zero, mas aumentou por quê? Abriu-se para um leque de empresas que vem para cá e faz obras. Então a gente tem uma peãozada que até então, isso aqui era só uma passagem, e eles passaram a conviver aqui. E nesse convívio aqui, eles passaram a ver a fragilidade, passaram a ver uma comunidade com poder aquisitivo, né, alto, né, e a fragilidade e a facilidade, porque até de ônibus, um assaltante sai daqui facilmente. Nós que estamos na pista, como a gente costuma dizer, quando inaugurou aquele terminal, a gente imaginou que só os ônibus da casa fossem circular dentro do campus. Mas não é isso, a gente tem ônibus aqui indo para Caxias, para tudo quanto que é lado. Então, qualquer pessoa que cometa qualquer ato criminoso aqui, ela tem como se evadir com uma maior facilidade. E a gente virou uma vitrine. Eu ouvi uma vez alguém falar e eu imaginei que nós somos bem assim mesmo, como se fosse um aquário, entendeu? E que o gato chega assim, um aquário bem baixinho, que é só pegar os peixinhos ali, que está muito fácil. Entendeu? Então, acho que tem que ter critérios nessa questão de, assim, as empresas contratam as pessoas para trabalharem aqui dentro, mas eu acho que, assim, a universidade tem que estabelecer determinados critérios. A senhora falou também da questão da terceirização. Um vigilante terceirizado, até hoje eu fico pensando assim, qual é o papel dele? Porque quando nós entramos aqui, nós trabalhávamos dentro das unidades, né? E a gente tinha bastante clareza da nossa função, né, dentro das unidades. A gente tomava conta e dava conta. Agora hoje, se acontece um assalto, liga para a vigilância. Tem um cara tentando entrar, liga para a vigilância. Aconteceu não sei o quê. Eu estou querendo entender até agora, porque para mim eles são um enfeite que está lá, infelizmente, me desculpe que também são trabalhadores, são seres humanos, mas eles estão ali para constar, existe um contrato que a universidade tem que falar para a comunidade que existe um serviço de segurança, mas que eles não atuam em nada, porque eles têm que tomar conta única e exclusivamente do prédio, porque o contrato diz que eles não podem tomar conta do campus externo. Tá, mas e ali dentro do prédio eles tomam conta de quê? Porque existem assaltos que levam 10, 20 computadores e ninguém viu nada, né? Outra coisa, não é cobrado dessas empresas nenhuma formação, além da formação de um cara ir lá, pagar e tirar uma ata, dar um tiro lá e tirar uma ata, nenhuma para lidar dentro dessa sociedade diferenciada que é, né, a comunidade universitária. Então, eu fico pensando assim, a universidade gasta muito dinheiro, que se esse dinheiro fosse investido, né, em ações mais concretas, teria muito mais proveito, para ter um grupo de pessoas que eu gostaria sim que eles estivessem trabalhando conosco, mas da mesma forma como nós tivemos a oportunidade de entrar concursado, fazendo um curso de qualificação, né, e que eles estivessem aqui na mesma condição, porque muitos deles falam assim, eu quero saber de nada, ganho uma merreca, não sei o quê. Então, eles estão ali, sabe, de enfeite, porque todas as ocorrências, eles ligam e chamam. Outro dia o cara ligou 1h da manhã, moça, tem um cara querendo entrar aqui. Eu falei, aqui aonde? Quem está falando? E aqui é o segurança aqui da cópia e o cara está querendo entrar. Não são um, não, são dois, não sei o quê. Eu falei, tá, peraí que eu vou mandar uma viatura aí. Eles estão armados. Eu falei, você está armado? Estou. Tá bom, descreve qual a portaria. Eu não sei, eu estou nervoso. Aí eu falei assim, gente, para que vem essa pessoa lá? Então, acho que assim, não existe nenhum critério. Então, assim, esse terceirizado é bom para a universidade?
Então, assim, é uma das coisas que eu acho que é fundamental, planejamento participativo de todas as ações, que você vai ter algum diferencial, né? E que vai englobar um número diferenciado de pessoas reunidas naquele momento. E todas as ações de segurança tem que ter o pessoal da segurança junto. E tudo que for acontecer de extraordinário, a segurança tem que ser comunicada, até para poder planejar o seu trabalho. Olha, nós completamos aqui um bloco de 3, que foi o Balbino, Baiano e eu. Aí nós temos escrito aqui a Cláudia, o Moacir, o Wesley e o Nivaldo. Aí eu queria propor que a gente fizesse tudo para encerrar. Não vai ter debate sobre o trânsito e estacionamento. Só para informar, o trânsito do estacionamento foi transferido para amanhã porque o professor Ivan está em Brasília. Ele ligou solicitando que a gente transferisse essa palestra para amanhã, e o Márcio está numa reunião com o Paulo Mário. Então não pôde estar aqui, que ele faria no plano diretor. Amanhã, na parte da manhã, né? 10 horas. 10 horas. Ele está chegando hoje, amanhã às 10 ele vai estar aqui fazendo esse debate. Amanhã às 10 horas. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, professora. Eu quero ser o mais objetiva possível para a gente agilizar. Pegando uma carona na terceirização, assim, quando o Tupiano fala assim, porque a quem interessa, né? Na realidade, a gente sabe a quem interessa a terceirização. Mas eu tenho só 2 perguntas a fazer. Em relação à vigilância predial, estrutura de prédio e vigilância material. Assim, não sei se aqui na letra o pessoal vai trabalhar com nível de ocorrência, mas lá no museu a gente trabalha. E a gente tem inúmeras ocorrências com danos que são causados à estrutura do prédio e a materiais, né, de professores, materiais de alunos. Aí eu queria saber o seguinte, nesses contratos que são firmados, se a senhora, enquanto gestora, e os outros diretores, tá, o pessoal de conselho de centro, tem essa dimensão do número de danos que é causado, e se quando isso ocorre, existe alguma reposição ao erário público, porque assim, existe um contrato, né, e a empresa terceirizada, ela tem que dar aquela qualidade que está no contrato, e ela não cumpre. Então eu queria saber se de alguma forma se tem uma reposição financeira, se ela recebe algum tipo de negativo na qualidade do serviço que ela presta para o público, tá? Essa é uma pergunta. E uma outra pergunta é em relação no caso, ao controle social. Porque assim, todo mundo aqui é contra a terceirização, tá? Mas a gente sabe que existe uma burocracia muito grande nessa relação dos contratos. Não existe transparência, a meu ver. Se seria possível, o próprio GT, como ele tem a participação dos 3 segmentos, dele começar a fiscalizar também os contratos. Porque é o seguinte, a verdade é que quando a gente chega na unidade, o cara que fiscaliza o contrato é técnico administrativo. O cara vai e manda o atesto 100%. O serviço está ótimo. Então, queria saber se o GT pode levar como proposta mais transparência na fiscalização desses contratos que a terceirizada assina com a universidade. Moacir. Boa tarde, Avisa. Boa tarde, companheiros. Meu nome é Moacir, eu sou da Universidade Federal de Juiz de Fora. Estou aqui junto com 3 companheiros também que são coordenadores lá. E eu queria parabenizar a Cátia e o Juscelino aqui pela organização, ao sindicato, os companheiros aqui da UFRJ, e falar da importância desse seminário, tá? Pela importância da UFRJ e da segurança aqui da universidade. Tá? A gente veio participar do seminário justamente para buscar essa parceria e buscar um aprendizado. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, que o debate aqui tá até legal, é que uma das coisas mais importantes que está sendo falada aqui, que eu estou percebendo, é que a preocupação está mudando desde quando eu fiz o concurso para vigilante da Universidade Federal de Juiz de Fora. Quando eu entrei, eles simplesmente classificavam o vigilante como vigilante patrimonial. E o que eles tinham como patrimônio era o que era rotulado pela pró-reitoria
com a taxa de patrimônio que tinha um serial de barra. Isso é patrimônio federal, isso é patrimônio da universidade. E aqui eu estou vendo, tá, que tem entendimento da nossa ex-pró-reitora, que o maior patrimônio das universidades são as pessoas. E eu estou vendo que o seminário está sendo destinado justamente para isso, para as pessoas, a preocupação que a gente tem com as pessoas, o patrimônio maior que é da universidade, que são a comunidade, os alunos, os professores, os servidores que aqui trabalham. Então, eu estou gostando desse papo, dessa condução. E aí está a pergunta, que segurança nós queremos para o UFRJ? E eu acho que é para o Brasil inteiro. Tá? Eu não vou entrar no mérito da terceirização. O vigilante terceirizado, ele leva 40 horas para ser formado. Tá? Nós, servidores do quadro, independente de ser vigilante, porteiro ou qualquer servidor, pelo plano hoje de capacitação, no mínimo ele tem que fazer 120 horas, no mínimo, para receber uma progressão. Então aí já começa a diferença de um servidor terceirizado para um servidor do quadro. E aí entra o que a companheira falou, a importância da gente lutar pela abertura de concurso público para as outras áreas também, principalmente para a nossa. A nossa universidade, eu estava comentando com alguns companheiros, tá? Ela tem uma rotatividade de mais de 20 mil pessoas por dia. Se você olhar nas cidades de Minas Gerais, nós temos mais de 70% das cidades de Minas Gerais que não tem esse movimento, não tem esse número de população. E hoje de manhã o delegado veio aqui e demonstrou alguma parte estatística para a gente com relação às ocorrências da UFRJ e falou que isso fica na faixa de 2,3%. Aí a minha pergunta é, será que o governo vai se preocupar em dar prioridade a um lugar que tem 2,3% de ocorrência? Não sei. Agora, será que o governo sabe que a UFRJ, se bobear, ela está enquadrada entre as 10 cidades maiores do Brasil com um nível de população que ela movimenta por dia, uma faixa de 60 a 70 mil pessoas? Esses 20 mil pessoas que a Universidade Federal de Juiz de Fora tem, ela tem inscritos dentro dos cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, sem contar a comunidade que utiliza o campus para diversas outras atividades. Então, a estatística nossa realmente é baixa, porque a gente trabalha. E aí alguns companheiros, como o Juscelino falou, a gente é doido. Porque em momento algum, em nenhum seminário, eu vi ninguém da vigilância pedindo aumento salarial, querendo equiparação salarial pelo que faz. A gente só está buscando trabalho, tratar o servidor, tá, o público com respeito. Então eu só queria dar essa minha colaboração e parabenizar vocês pelo seminário e falar que nós estamos à disposição lá em Juiz de Fora. Muito obrigado. Depois da ginástica foi uma hora. Wesley. Boa tarde, colegas. Boa tarde, mesmo. Meu nome é Wesley, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia. Eu acho que foi colocado aqui pela professora alguns pontos que são importantes que a gente deve sempre levar em consideração, principalmente quando nós discutimos a questão da terceirização. A própria condição que ela coloca de como os servidores públicos são vistos, em especial, no caso você frisou os técnicos administrativos, que muitas vezes são vistos como omissos nas suas funções, como pessoas que só querem saber dos seus direitos, mas não dos seus deveres. A gente deve considerar isso sim. Agora, é claro que a gente também não pode esquecer que quando vem aí propostas da administração, onde eles colocam isso como sendo condições para terceirizar determinados setores, a gente tem também que lembrar a administração que na área de docência também isso ocorre. Aliás, ocorre até mais do que isso, não só omissão, como casos até mais espúrios, como no caso de desvio de verbas, que muitas das vezes são feitos por professores que são, em determinados períodos, administradores públicos das nossas instituições. Mas, na verdade, a pergunta não é essa. Eu já fiz uma pesquisa a nível nacional e a única instituição que eu consegui ver que tem uma política de segurança interna é a Universidade Federal do Pará. Aqui no Rio, até onde eu saiba, não existe essa política de segurança. E a primeira coisa que me chamou a atenção, que foi um dos motivos também que me trouxe até aqui, além da amizade com o pessoal da guarda, é a pergunta que está aí: que segurança queremos para o UFRJ? Perguntei mais cedo a Noemi se o pessoal do sindicato dos docentes estaria presente, participaria da mesa em algum momento. Ela me disse que foram convidados, mas não estão presentes e nem vão fazer parte de nenhum debate. Os alunos do DCE, pelo que eu vi, o garoto que esteve aqui mais cedo, na parte da manhã,
Só teve a participação na abertura e parece que não vão participar mais. A questão que fica, que segurança nós queremos? É a que segurança os trabalhadores da área de segurança da UFRJ querem, ou é a que a comunidade universitária da UFRJ quer? Outro ponto que eu queria também, se você pudesse falar a respeito, não como administrador da universidade, que é algo que você não é, mas talvez como membro do Conselho Universitário, da instituição, se você pudesse falar o que vem ocorrendo hoje na USP. Porque, na verdade, o que a mídia tem falado é que o que está ocorrendo lá é porque um grupo de alunos maconheiros criaram um AUE e estão badernando e estão fazendo isso e aquilo, que são contra a polícia porque eles querem fazer uma cracolândia lá dentro. Isso é o que a mídia expõe. Na verdade, companheiros, a questão não é essa. O que os alunos estão lutando lá, que estão tentando mostrar, é uma condição que vai muito além disso. E aí fica a pergunta. Aqui na UFRJ, pelo menos no departamento de vocês, aqui onde você atua, principalmente, ou mesmo se nos junta a outros conselheiros, se vocês abordam, discutem esse tema, no caso de uma ocupação estudantil, de uma greve mais maciça, mais atuante, seja de docentes ou de técnicos, quem vai fazer a segurança do patrimônio? Ou quem vai resguardar o patrimônio frente a uma ocupação? Vai ser convocada a polícia militar? Ou vai ser de algum momento chamado uma empresa terceirizada para fazer esse tipo, sabe, mesmo que de maneira ilegal, mas quem atuaria frente a uma ocupação ou uma mobilização desses estudantes quanto a isso? Se vocês discutem o tema, ou se você pensa em de repente levar isso adiante, porque é uma possibilidade. Isso já que não há uma política de segurança da instituição. Obrigado. Nivaldo. Boa tarde. Mais uma vez aí mostra a importância de não só ter o seminário, mas também os GTs, né? Os GTs que a gente tem que tentar resgatar em um todo, né? Porque na realidade, eu queria só estar colocando aqui mais como elemento para a Leonora, que hoje está gestora da instituição, porque nós temos aí o nosso PCC-TAI que foi implementado desde 2005, e até hoje a gente não conseguiu, junto aos nossos gestores, não só o UFRJ, mas a nível quase nacional, de termos aí nosso plano de desenvolvimento institucional. Então, porque eu vejo aí que essa dificuldade vem passando aí na realidade, justamente porque os nossos gestores não querem ou não querem, a palavra não sei se não querem, né? De repente, essa visão de dar realmente o valor ao servidor, porque na realidade o PCC-TAI, ele tem um plano de desenvolvimento institucional que o nosso reitor, o ex-reitor falou que era o plano diretor dele. O plano diretor dele, ele daria o nome de PDI, o projeto que ele estava destinando para 2020, mas esquecendo que é hoje. Na realidade, nós temos várias pessoas sendo contratadas já com desvio de função. Um processo que a gente tinha no passado, porque nós não tínhamos concurso público. Então, hoje está no inverso. As pessoas estão sendo contratadas e logo depois caem no... Por quê? Porque nós não temos o projeto de RH realmente do fazer da instituição. O servidor entra e não tem o conhecimento da nossa instituição. Então, isso é uma falha que a gente já colocou isso na época do Gambini, que estava superintendente, do professor Luiz Afonso, que era pró-reitor, e isso até hoje não foi implementado. As comissões existem, a Comissão Interna de Supervisão, que não foi respeitada pelos gestores a nível nacional, que poderia estar muito bem ajudando. A avaliação de desempenho poderia estar justamente adequando aquele servidor